Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje temos como convidados dois dos nossos deputados, a doutora Cristina, advogada, deputada da Assembleia da República, vice-presidente do Conselho de Juristas Nacional, e o nosso deputado, doutor Pedro Frazão, médico veterinário, professor, deputado da Assembleia da República, vice-presidente do Chega, vereador da Câmara Municipal de Santarém e coordenador da Comissão Autárquica Nacional. Fiquem aí e não percam a seguir a intro. Olá, boa tarde, doutor, como estão? Tudo Olá, bem? muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. É para mim uma honra ter-vos cá presente. Vamos dar início então à sequência do nosso podcast. Vou começar pelas senhoras primeiro. Cristina, permita-me a questão, falar sobre o senhor António, o gato, muito famoso das nossas redes sociais. Quer falar um pouco sobre o gato, o António, e já agora uma pergunta que não quer calar. Porquê o nome António? Bom, o gato António eu acho que ele é importante porque ele é um símbolo do Chega, mas também é um símbolo contra o abandono em geral. Ou seja, o gato António foi resgatado pelo André Ventura, o próprio, julgo que foi no Alentejo, e ele era bebê e estava a pedir comida e ele não conseguiu ficar indiferente e acabou por o trazer. Agora, sinceramente, o nome António eu não me recordo porque é que ele é António, não sei se tu saberás, Pedro. Acho que não tem nenhuma razão específica. É verdade que ele foi resgatado em Porto Alegre, foi trazido para Lisboa. Posso também contar o pormenor engraçado que ele originalmente foi para casa do André Ventura, mas como na altura o André Ventura tinha a Cássia, que era uma coelha muito famosa também. O gato António, como era bebê e não estava habituado a estar com coelhos, atirava-se para cima da Acácia e, portanto, o André teve que o trazer para a sede. Nós ficámos muito contentes de receber o gato na sede, muito contentes também com a ideia da originalidade de sermos o único partido político em Portugal com uma mascote. E o nome de António nasceu naturalmente, acho que não tem nenhuma obviamente que não vamos estar aqui a ser sonsos, há muita gente que faz a ligação de António com uma figura da história portuguesa, mas não é verdade. Aliás, há muitas figuras da história portuguesa que se chamam António, e, ou seja, pode haver uma ligação com qualquer uma delas, não existe nenhuma racionalidade aí. E bem, e é um nome original, não é? Acho que assenta muito bem. Pedro, que impacto é que tem a vida política causado à sua pessoa? E de que forma é que a sua experiência profissional pode influenciar o seu trabalho como deputado, assim fortalecer o seu propósito? Sim, muito obrigado, Pedro. São duas perguntas importantíssimas e que ficaremos aqui muito tempo, mas de facto a minha experiência profissional é aquilo que é a marca indelével da minha ação política. Eu até aos 46 anos nunca estive na política, nunca fui dirigente de nenhum partido, nunca tive nenhuma ação política ativa, nem de ativismo. É claro que fazia parte de associações, fui secretário da mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas durante muitos anos, sempre me envolvi em muitas causas, escrevia artigos de opinião para alguns órgãos de comunicação social, e isso de facto é que esteve na gênese da minha entrada na vida política, porque quando em 2019 o Chega foi fundado pelo nosso fundador e líder André Ventura, eu fiquei, digamos que assim, muito impressionado com a força, com o dinamismo, com o desígnio que André Ventura tinha para Portugal. E, portanto, foi um projeto que me atraiu muito politicamente. Depois fiquei contentíssimo quando o André Ventura conseguiu ser eleito para a Assembleia da República como deputado único em 2019. E comecei a enviar, já era militante, comecei a enviar contributos para o então gabinete do deputado único, sobre a minha área específica, que é a área da agricultura e das pescas, uma vez que eu sou médico veterinário de formação académica e professor, como disseste no início muito bem. E, portanto, a partir daí começou a minha envolvência.
Depois participei na vida interna do partido, fui aos congressos e etc. E, portanto, a minha entrada no partido dá-se exatamente pela via da minha experiência profissional e do meu background académico, não é? E também muito pelas políticas da família e das políticas dos valores cristãos para a sociedade portuguesa, que é algo que eu também defendo. A primeira parte da pergunta que fizeste, não sei se vale a pena falar muito nisso, mas hoje em dia ser político em Portugal e ter uma vida pública tem muitos constrangimentos. Tem constrangimentos desde logo por ser do Chega, porque o Chega é um partido que, se queira ou se não queira, tem muito preconceito na praça pública, entre os comentadores, entre a opinião pública, entre os jornalistas e etc. Também nas redes sociais, como eu sou uma pessoa que sempre esteve muito presente nas redes sociais, sofro também bastantes ataques, mas até além dos ataques nas redes sociais, tenho sofrido também alguns ataques judiciais, digamos assim, porque a partir do momento que eu entrei para a direção nacional do Partido Chega, isso foi em 2020, automaticamente comecei a ser alvo de processos judiciais, nomeadamente do Bloco de Esquerda, do Dr. Francisco Louçã, nomeadamente do LIVRE, da doutora Joacine Catar Moreira, também de associações que se dizem supostamente apartidárias, como é o caso, por exemplo, da Associação das Mulheres Juristas de Portugal, que é uma associação que representa também uma área política da esquerda, e, portanto, esse é talvez assim, um grande impacto que eu tenho sentido na minha vida. Deixe-me dizer que o doutor fez há bem pouco tempo uma intervenção na salvo erro, foi na CN. Foi na CNN. É, doutor, deixe-me dizer que vejo-me profundamente nas suas palavras, na sua primeira intervenção, em que explica ao comentador o que nós sofremos como apoiantes do Partido Chega. E, efetivamente, as pessoas tivessem um bocadinho a noção daquilo que fazem nas televisões, se calhar conseguiam-se perceber que é a nossa realidade no partido, não é? Que nós, efetivamente, defendemos boas causas, são nobres e obviamente que nenhum de nós pode ser alvo de injustiças, mas infelizmente é o que nós mais somos e mais sofremos, infelizmente. Sim. É preciso nós sempre retorquirmos com os nossos argumentos e com o nosso racional e com aquilo que achamos que devemos transmitir, não é? Porque já sabemos que graças à nossa grande base eleitoral hoje, temos uma grande presença nos média, nos meios de comunicação, tanto nas rádios como nas televisões. É algo que mudou drasticamente da legislatura anterior, onde éramos basicamente silenciados no espaço público. E o que é necessário é que nós temos a coragem de contradizer os moderadores, contradizer os debatentes, contradizer também às vezes os jornalistas, como foi esse caso que o Pedro se está a referir, em que as perguntas eram totalmente tendenciosas e cabe-nos a nós desconstruir esse preconceito, desconstruir essa pós-verdade que não é mais do que uma tentativa de esquerdização do espaço público. E, portanto, nós temos que recentrar o espaço público, mostrando também os nossos argumentos da área da direita. Sem dúvida, doutor. Existe um poeta algarvio, António Aleixo, salvo erro, que tem um poema muito interessante relativamente à verdade, que é um pouco aquilo que a esquerda faz, que é para a mentira ser coesa e para ser verdadeira tem que ter qualquer coisa de verdade. Uma coisa assim parecida, não é assim, mas penso que é qualquer coisa assim, e é um pouco o que a esquerda faz, que é a deturpação de factos e da verdade a seu benefício próprio. Doutora, peço-lhe desculpa, ao bocado fugiu-me esta questão que acho relativamente importante e de grande relevância, que é, fale-me um bocadinho sobre as redes do nosso gato António. Se me pudesse falar um bocadinho sobre esse tema. Sim, claro. Aliás, o gato António está em 4 redes. Não com a mesma intensidade em todas, mas ele está no Facebook, no TikTok, no Instagram e no Twitter. A mais ativa, digamos que é o Instagram, mas convido toda a gente a seguir todas as páginas. Exatamente, até porque ele vai transmitindo algumas das propostas do Chega relativamente à área dos animais. Ele aparece em vídeos com vários dos deputados do Chega e militantes do Chega, pessoas que os vão citar. Também faz um papel importante de sensibilização, seja contra o abandono, contra os maus tratos,
partilha notícias que são relevantes na área do bem-estar animal, ajuda, apareceu ainda há pouco um caso de uma cadela que estava perdida e, portanto, o Gato António é um ativista e usa as suas redes sociais para ajudar outros animais também, e, portanto, é por isso também que eu dizia ainda há bocadinho que ele é um símbolo da luta contra o abandono e contra os maus-tratos a animais. Sem dúvida, doutora. E bem, há pouco tempo tivemos uma notícia de um desaparecimento estrondoso de uma quantidade de animais numa respectiva zona. Enfim, não consigo compreender como as pessoas insistem nos maus-tratos animais. Eu, que sou portador de diversos animais e que tenho um grande sentimento e uma paixão por aquilo que é o animal doméstico, no caso, não é? Refiro-me a cães, gatos, tenho 2 ringneck's, por exemplo, ao qual não consigo... Eu todos os dias tenho que interagir com eles e acho, infelizmente, que é uma das minhas alegrias na vida, chegar a casa e ter, por exemplo, a minha cadela, que me recebe todos os dias à porta de casa, que abana o rabo, que tem aquela interação animada, que... Não sei... no meu entender... Faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana, não é, Pedro? Eu aqui gosto sempre de lembrar que o homem, enquanto ser vivo, enquanto espécie, toda a sua evolução, desde há 200 mil anos atrás, desde que apareceu a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, que está intrinsecamente ligada com a vida animal, com a vida da natureza. E, portanto, faz parte do nosso DNA, está impresso na nossa matriz humana, antropologicamente, lidar com os animais. E nós sabemos que uma lide natural e saudável com os animais nos dá também a nós saúde e prazer. E, portanto, isso que o Pedro está a descrever não é mais do que um exemplo prático da antropologia humana. Se nós formos ao mais básico da antropologia humana, ela não pode ser separada da vida animal e da vida da natureza. E, portanto, é por isso que nós também, como partido político, respeitamos muito a natureza, respeitamos muito os animais e fazemos questão que isso faça parte das nossas iniciativas mais importantes. Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, continuando consigo, doutora Cristina, infelizmente ser animal nem sempre é fácil. Basta ver as notícias sobre os maus tratos e abandono. Lacunas gostaria de ver resolvidas na legislação portuguesa para defender os animais, visto que tinha iniciado com aquela questão que lhe falei, que ainda há bem pouco tempo vimos uma notícia em que diversos animais desapareceram numa determinada zona, em que os moradores, por exemplo, se dispunham a levantar de madrugada para verificar se apanhavam efetivamente alguém. Sim, bom, esta é como o Pedro dizia há pouco, e podíamos ficar aqui o resto da noite a falar disso, mas acho que há aqui 2 pontos importantes. Um é que, efetivamente, a legislação tem feito um caminho importante numa maior proteção dos animais, mas, por outro lado, temos visto que há certas coisas que ainda têm que ser melhoradas. É o caso da Lei dos Maus-Tratos a Animais, que, apesar de ter sido um marco fundamental, percebemos agora que há coisas que temos que mudar relativamente à criminalização do abandono e também relativamente às penas, coisa que o Chega já propôs. Também propôs que as próprias coimas fossem aumentadas quando se trata de contraordenações, porque temos as duas coisas, temos a parte criminal e a parte contraordenacional. O facto é que nós sabemos que tanto o crime de maus-tratos como o crime de abandono costumam ser dos mais denunciados, digamos assim. O ICNF lançou agora o relatório relativamente ao ano passado e o abandono voltou a aumentar. Isto soubemos através do número de animais que foram acolhidos em centros de recolha oficial, e este número, que já é quase 50 mil animais, nem sequer reflete todo o país por 2 razões. Uma, nem todos os municípios responderam ao ICNF relativamente ao número de animais que recolheram. 2, estes números não incluem as associações de proteção animal, e nós sabemos que uma grande parte dos animais são efetivamente resgatados por associações de proteção animal, e se estas associações não existissem, a causa animal, ou digamos assim, o bem-estar dos animais, destes animais que acabam por ser de alguma forma deitados fora por muitas pessoas e por muitas famílias, ou existe alguma irresponsabilidade da parte delas na detenção dos animais, estaria muito, muito pior. E, portanto, eu queria ressalvar aqui
aliás, sublinhar que as associações de proteção animal são fundamentais na gestão da proteção e do bem-estar animal. Dito isto, há coisas que também são importantes e nós não vamos conseguir controlar a população de animais se não tivermos uma política de esterilização eficiente. Tem sido feito também um caminho longo neste âmbito, mas, por exemplo, sabemos que as verbas que têm sido consignadas no Orçamento de Estado para apoiar centros de recolha oficial e associações de proteção animal não se têm esgotado. Isto porque existe alguma burocracia associada, porque os prazos são pouco adequados, pronto, uma série de circunstâncias. O facto é que o dinheiro não está a chegar onde devia chegar e o facto é que continuam a nascer muitos animais que não encontram famílias. Existia, eu não sei se este dado está atualizado ou não, mas havia uma estatística que nos dizia que por cada 10 cães que nasciam, apenas um encontrava família e por cada 7 gatos, apenas um gato encontrava uma família. E, portanto, enquanto não conseguimos reduzir o número de nascimentos, também não vamos conseguir controlar a população de animais de companhia, lamentavelmente. Pois, é um facto. Infelizmente, acho que isso é uma luta que deve-se sensivelmente a más políticas. Porque sim, até há bem pouco tempo, até há 4 ou 5 anos, acho que não havia nenhum interesse, e continua a não haver, na minha modesta opinião, por parte do governo, em criar políticas para sustentar aqui este problema. Acho que existe, sim, um remedeio, ou seja, eles tapam um buraco e depois ganham um maior mais adiante. E um dos problemas que eu vejo, inclusive na minha zona, é esse mesmo problema. Diversas matilhas, depois, porque tem muitos matos, muitas serras por aqui, e uma coisa que eu consigo reparar é que existe muitas matilhas dentro da serra, o que, pronto, sem esterilizar estas matilhas, acabam-se por multiplicar em grande velocidade, e isto representa um perigo. E depois as instituições, muitas delas que não têm qualquer tipo de apoio por parte do Estado, que não existe um interesse, acabam por acabar por ruir, porque não têm suporte, porque os cães têm que ter cuidado veterinário, têm que ter a alimentação adequada, têm que ter uma vigia, têm que ter uma atenção. Isso é um trabalho que é feito 24 horas, e o Estado tem demonstrado efetivamente esse interesse em manter esse problema regulado. Infelizmente, esperemos com as políticas do Chega e esta situação vir a mudar, não é? Doutor, agora para si, qual é a posição do Chega em relação à possibilidade de formação de equipas especializadas 24 horas em permanência no terreno e em rede com as várias instituições competentes de formar e agilizar o apoio aos animais? Sim, essa pergunta é muito importante, mas Pedro, deixa-me só fazer uma chega àquilo que a Cristina disse, que é também colocar na nossa Constituição portuguesa a consagração dos direitos dos animais. Isso foi algo que nós defendemos no nosso pedido de revisão constitucional anterior, e isso é muito importante não só para que fique plasmado na nossa lei fundamental aquilo que é o respeito pelos animais, mas também porque o próprio Tribunal Constitucional já tem anulado algumas decisões que foram alvo de recurso para o Tribunal Constitucional por pessoas que maltrataram animais, e que, recorrendo para o Tribunal Constitucional, depois o Tribunal Constitucional retirou-lhes as penas, deitando para o cesto dos papéis aquilo que era a justiça que se devia ter feito a esses animais que foram maltratados, e foram muitos deles barbaramente maltratados pelas pessoas. E o Tribunal Constitucional já avisou à Assembleia da República, ou seja, o Poder Legislativo, que era necessário fazer essa alteração constitucional, porque se não o fizesse, estas pessoas poderiam continuar a sair impunes. E, portanto, é preciso, de facto, que a Assembleia da República, que o Poder Legislativo, de uma vez por todas, coloque na Constituição Portuguesa esse respeito pelos animais. Relativamente ao que pergunta, o Chega já apresentou isso em vários orçamentos de Estado, já apresentou essa iniciativa, porque utilizando até
os médicos veterinários municipais, porque em Portugal, nos 308 municípios, nós temos uma figura que é o médico veterinário municipal, que responde tanto ao Sr. Presidente de Câmara como à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e que é a autoridade sanitária municipal. Agora, o que acontece é que o médico veterinário municipal, que tem muito boa vontade, tem vocação, vive muitas vezes uma profissão que é quase como se fosse um sacerdócio, tem muito poucos meios e áreas de atuação muito extensas. Portanto, tem muito que fazer e muito pouco com que atender às suas necessidades. E essa criação de uma rede, que até muitas vezes podia ser até multimunicipal, portanto, utilizando valências em vários municípios nas suas... nos limítrofes, não é? Portanto, utilizando até as CIMs, as comunidades intermunicipais, isso era absolutamente necessário. E até fazendo aqui a ligação dos maus tratos animais com os maus tratos a crianças, jovens e a pessoas idosas, porque nós sabemos, a literatura assim o demonstra, que os abusadores físicos e também os abusadores por assédio moral e por assédio sexual começam muitas vezes com o abuso e com o assédio a animais. Está descrito na literatura de que existem sempre, normalmente, casos sentinela de abuso a animais que, se não forem atendidos e se não forem intervencionados corretamente pela ação social, vão depois agudizar-se em maus tratos a crianças, jovens, mulheres e idosos. E, portanto, aqui esta necessidade de atender aos maus tratos animais não é só, entre aspas, uma necessidade para com o respeito dos animais. É uma necessidade para toda a sociedade. Porque se nós atendermos, a intervencionarmos aquela realidade social em que está inserido o maltrato do animal, daquele animal, podemos estar a salvar algo que seria muito mais grave que muitas vezes acontece a seguir, que é uma criança abusada, uma criança maltratada, um idoso negligenciado, uma mulher que sofre de violência doméstica. Então, nós devemos ver isto como um todo. E, portanto, tal como há comissões de proteção de jovens e menores, as CPCJs, tal como há as assistentes sociais que vão intervencionar as famílias no caso de denúncias de maus tratos a idosos e a mulheres e etc. Também deveria existir um mecanismo semelhante para os maus tratos animais. Tudo isto devia estar integrado. E, portanto, é por isso que o Chega defende esta ideia e esperamos que isso possa avançar muito brevemente, porque representava um enorme salto civilizacional no nosso tecido social português. E não só, doutor, acho que isso fazia de nós mais racionais, por assim dizer, porque os animais, pronto, acabam, pela sua cadeia alimentar, ser mais frágeis que nós, porque nós somos racionais e conseguimos de uma forma ou de outra contornar aquilo que é a força mais natural de um animal, e por assim devemos, claro, sim. Eu aí gosto sempre de lembrar a encíclica do Papa Francisco, que nos diz que nós temos que tratar bem do mundo, tratar bem da casa comum. E, portanto, eu tenho uma perspectiva sobrenatural do mundo, portanto, sou católico, acho que eu tenho aqui deste lado, a Nossa Senhora está aqui na minha frente, portanto, eu vejo o mundo, de facto, como essa arca de Noé que Deus criou para estar ao nosso serviço, mas que nós temos a absoluta missão e responsabilidade de tratar bem aquilo que é posto ao nosso serviço e, portanto, obviamente que é da nossa responsabilidade tratar bem do que está à nossa volta, da natureza e dos animais. Sem dúvida. Não posso deixar de concordar, Sr. Doutor. Sr. Doutor, permita-me com isto engajar na próxima questão, também direcionada a si. Como avalia a formação na área de veterinário e nos incentivos ao primeiro emprego no nosso país? Agora fugindo um bocadinho daquilo que é o tema, mas direcionando àquilo Sim. que é o primeiro passo, talvez, em quem se forma como veterinário. A profissão de médico veterinário, tal como a profissão de enfermeiro veterinário, tal como a profissão de tratador de animais e todas as profissões que estão à volta, treinador de animais também, todas estas profissões que estão à volta
do tratamento dos animais são normalmente profissões vocacionais, quer dizer que quando uma pessoa escolhe esta profissão é porque de facto tem uma vocação para esta área, não é? E portanto muitas vezes as pessoas, como vão à procura de uma profissão vocacional, sujeitam-se a condições de trabalho e a situações menos justas apenas porque gostam muito de fazer aquilo. E isso acontece na medicina veterinária. Na medicina veterinária nós temos hoje em dia uma realidade nacional que não é muito boa para os profissionais, porque de facto o salário médio é muito baixo. Obviamente que isso está em linha com todo o mercado de trabalho nacional, não são só os médicos veterinários que se queixam, nem só a enfermagem veterinária. Sofremos também do enorme êxodo para o estrangeiro de formados em medicina veterinária, enfermagem veterinária e outras profissões, porque depois de terem aqui o seu curso, percebem que se emigrarem para fora, emigrar com para fora, conseguem muitas vezes salários que vão de 3 a 8 vezes mais do que ganhariam cá, e portanto acabamos por perder esses talentos para o estrangeiro e essas pessoas que poderiam contribuírem muito para o desenvolvimento nacional. Portanto, o que eu acho que é necessário em Portugal é nós conseguirmos estancar esta hemorragia de cérebros que está a existir para o estrangeiro, e só se consegue dinamizando a economia. E, portanto, dinamizando a economia, apoiando as empresas, que são as entidades que geram mais emprego, para que possam elas próprias gerar emprego e criar riqueza para que todo o tecido nacional económico se desenvolva. Porque do ponto de vista da formação, como o Pedro perguntou, se me pergunta, portanto, isto aqui é a parte mais laboral, não é? Perguntou-me também sobre a parte da formação. A formação da medicina veterinária em Portugal é das melhores do mundo. Os médicos veterinários portugueses vão para o estrangeiro, e eu tenho muitos colegas do meu próprio curso que estão no estrangeiro, desde a Arábia Saudita até a Macau, Hong Kong, Londres, Paris, Holanda, Suécia. É só aqui os meus amigos mais chegados, que eu me lembro que estão em países dos Estados-membros da União Europeia e também Estados terceiros, que vão para fora e dão cartas, quer dizer, a nossa formação é da maior qualidade. Quando as universidades portuguesas de medicina veterinária são avaliadas, têm sempre triplos A's, portanto ficam sempre muito bem, ficam sempre muito bem classificadas nessa avaliação. Portanto, nós temos tudo para podermos ser um país de ponta de lança, digamos assim, no mundo, na área animal, também nas outras áreas, mas na área animal aquela que eu conheço melhor, e portanto resta que o país seja bem governado. Se o país fosse bem governado, eu tenho a certeza que nós não perdíamos médicos veterinários para o estrangeiro, e que o nosso tecido empresarial seria muito mais dinâmico. Sem dúvida, doutor. Acho que efetivamente não é de agora, em diversas áreas. Inclusive tenho conhecimento que, apesar de não ser a nossa realidade atual, Portugal já foi uma referência a nível escolar, académico, não é? Sabemos, sim, o médico veterinário é uma referência lá fora, e sem dúvida alguma é o ensino lusitano, por sua natureza é de excelência, não é verdade? Mas pronto, seguindo para as questões seguintes, agora voltando um bocadinho para a doutora Cristina. Cristina, no bolso das famílias só lhes resta o pouco que mal governam. Que medidas defende para aliviar a carga fiscal das famílias? Mas estamos a falar dos animais ou estamos a falar em geral na vida? Bem, doutora, aqui acho que podemos ligar mais aos animais, não é? Aos animais, sim. É isso. Bom, nós... Um acréscimo das despesas também, e as pessoas têm que o tratar como um familiar que requer efetivamente aquela atenção.
Claro. É assim, esta semana passada nós submetemos 2 propostas relativamente a esta matéria, ou seja, para que reduzisse o IVA da alimentação para animais e também o IVA dos atos médico-veterinários. São, de facto, 2 faturas bastante pesadas na carteira dos portugueses e sabemos que, por causa da inflação, a alimentação para animais está 20% mais cara e é um valor bastante significativo. Sabemos que há muitas famílias que têm dificuldade em comprar uma ração de maior qualidade ou então conseguir variar. E sabemos também que há muitas famílias que têm dificuldade em levar os animais ao veterinário, seja para as coisas básicas, desparasitações e vacinações, etc., seja em caso de doença. E, portanto, acho que realmente é muito importante. Foi feito um estudo há relativamente pouco tempo que dizia uma das maiores causas das famílias abdicarem de ter os animais e, portanto, contactarem associações, tentarem dá-los para a adoção, etc., é, de facto, o preço destas 2 coisas combinadas. E, portanto, a meu ver, o Estado não pode só impor obrigações aos detentores de animais, que o faz e faz bem, obviamente, quando diz que no Código Civil têm que ser prestados todos os cuidados que os animais precisam, seja ao nível da alimentação, abeberamento, cuidados de saúde, etc., e depois aliar-se completamente das dificuldades que as famílias sentem. Por outro lado, se estes animais acabarem por ir parar a um centro de recolha oficial, é mais um encargo que está no erário público. E por todas estas razões, o Chega defende que deve existir efetivamente uma desoneração. Por exemplo, em relação à ração, aqui ao lado, em Espanha, também tem uma taxa mais reduzida e, portanto, sendo um bem essencial, tal como a nossa alimentação, o Chega também defende que os bens essenciais devem ter uma taxa de IVA de 6%, para os animais também são bens essenciais e, portanto, também devem ver essa taxa de IVA reduzida. Muito bem, doutora. Doutora, de que forma é que se pode vir a reconhecer e a valorizar as organizações e as associações da sociedade civil que se dedicam ao bem-estar animal, à sua socialização e interação terapêutica? Aqui entra um pouco nos benefícios que nos traz os animais. Sim, é assim, eu conheço muitas associações e que fazem um trabalho muito incrível, tanto do ponto de vista do cuidado com os animais, como do ponto de vista da integração deles na sociedade, mas no apoio a outros setores da sociedade. Por exemplo, a associação de que eu faço parte, agora, neste momento, por acaso, não sei se estão a fazer isso, mas durante muito tempo havia certos cães que nós tínhamos no nosso albergue que iam todas as semanas a lares de terceira idade para que houvesse essa convivência entre os animais e entre as pessoas, e é uma forma de combater também a solidão dessas pessoas. Também alguns animais iam a associações de crianças com dificuldades e, portanto, pode haver aqui uma integração muito grande entre os animais e entre as pessoas num espírito de entreajuda que eu acho que é bastante interessante. Fora isso, as associações em si, elas têm muitos desafios, e elas têm muitos desafios por causa daquilo que falámos há pouco. Há dificuldades no seu financiamento, a esmagadora maioria das associações sobrevive com os donativos de particulares, e eu creio que se elas se profissionalizassem mais, coisa que não tem sido propriamente fomentada pelo nosso governo ou pelo nosso Estado, ao contrário do que acontece, por exemplo, no Reino Unido, conseguiriam não só ajudar mais animais, como também ajudar mais pessoas. E, portanto, é algo que nós devemos pensar também, esta profissionalização, uma maior estabilidade nos apoios, mas sempre com total transparência. Ou seja, é preciso que as pessoas saibam que todas as associações, quem é que recebe apoios públicos, qual o valor desses apoios públicos e qual é que foi o resultado da aplicação desses apoios públicos. E, portanto, isto é algo que o Chega também tem defendido já desde os últimos orçamentos do Estado, onde temos integrado algumas propostas que refletem exatamente isto que eu estava aqui a mencionar. São propostas que sem dúvida vão beneficiar até mesmo aquilo que são as necessidades, por exemplo, dos idosos e de crianças com necessidade. Eu, por exemplo, tenho o caso aqui bem perto, tenho um amigo meu que pronto, em pequeno sempre teve animais, mas depois casou, começou a fazer vida e foi pai. A partir do que foi pai, a coisa mudou, porque o filho nutria algumas incapacidades, também alguns problemas com atenção,
e o meu colega comprou um cão, um criador muito conhecido no sul de Portugal, numa raça que geralmente tem, inclusive, criticada, e nestes pequenos 2 anos foi um resultado assim estrondoso. A criança começou a andar, a criança começou a ser mais autónoma, começou a ter aquilo que é a natureza de uma criança da idade, o que para o pai foi sem dúvida, e para a mãe, inclusive, foi sem dúvida praticamente um milagre. Por isso, são pequenos benefícios que, claro, com as medidas certas, como mencionou, podem levar a grandes benefícios à sociedade. Sr. Doutor Pedro, de que forma é que a lei pode afetar a ação dos veterinários e qual o seu impacto no cuidado animal? Bem, aqui a lei é muito importante, a lei é sempre muito importante e os médicos veterinários têm sempre que obedecer à lei. Mas acima da lei, os médicos veterinários têm que obedecer a um código deontológico. Quando eu me formei, tive que fazer um juramento e quando me inscrevi na Ordem dos Médicos Veterinários, tive que jurar cumprir esse código deontológico. Esse código deontológico, para nós, médicos veterinários, está acima da lei. Agora, portanto, persegue aquilo que é o paradigma da nossa profissão, que é o fazer bem ao animal, salvar o animal, aqui na área animal, mas também, obviamente, na área da saúde pública, porque o médico veterinário tem uma intervenção muito importante na área da saúde pública, da qualidade alimentar, porque o médico veterinário não trata só dos animais de companhia, também trata de todos os animais que vêm parar à nossa mesa, que vêm todos os produtos de origem animal, desde os ovos ao leite, à carne e até ao peixe. Todo o peixe que chega à nossa mesa é também ele inspecionado por um médico veterinário nas docas, todas as docas pescas do país. E, portanto, o médico veterinário, a sua ação tem sempre que estar pautada pela lei do país, pela lei da República e pela obediência ao seu código deontológico. O encontro destas duas realidades jurídicas, diria eu, é aquilo que produz depois o comportamento do médico veterinário. É claro que as leis podem condicionar muito a ação do médico veterinário, por exemplo, e podem ser leis boas ou podem ser leis menos boas ou até mesmo leis más, não é? Por exemplo, a obrigatoriedade da não eutanásia dos animais nos centros de recolha oficial, parece-me que, como uma primeira medida, é um grande avanço que aconteceu no nosso país, porque os animais, infelizmente, que eram recolhidos das ruas, eram abatidos inadvertidamente apenas com um racional, digamos assim, logístico de quando os canis, os centros de recolha oficial, não tinham espaço, tinham que proceder ao abate de animais para poder ter espaço para entrar de novo. Isto é uma coisa boa. Mas o que é mau é que depois os médicos veterinários não têm meios para poder atender a todos os animais que continuam na rua, não têm meios para poder esterilizar e fazer as devidas campanhas de adoção, não têm meios físicos até de aumentar as suas instalações e até muitas vezes de alimentar os animais que lá têm destinados e, portanto, temos aqui uma lei que condicionou a ação dos médicos veterinários municipais nos nossos municípios, que é uma lei boa, mas que ainda podia ser bastante melhorada. E, portanto, é por isso que é tão importante haver pessoas ligadas à causa animal, haver um deputado da Nação Médico Veterinário, perdoem-me aqui puxar dos galões, mas de facto é muito importante que no Poder Legislativo exista alguém que faça parte deste mundo, alguém que esteja ligado às associações, muito ligado às associações, como aqui a Cristina Rodrigues, e um partido que demonstre às pessoas que a causa ambientalista e de respeito pelos animais não é uma causa que seja da esquerda. Aliás, se nós historicamente olharmos, a causa dos conservadores da natureza pertence aos conservadores de direita. A primeira lei de
bom trato animal, digamos assim. É uma lei do século XIX. O primeiro país do mundo foi o Reino Unido e foi o Partido Conservador, portanto, o partido da direita do Reino Unido, que fez passar essa lei. E era uma lei que proibia os cocheiros de chicotear os cavalos e proibia as pessoas do campo de maltratarem os animais que iam atrelados às suas carroças. E, portanto, também do lado da direita, em Portugal, foi onde nasceu a ecologia, e invoco aqui a memória do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que era um conhecido monárquico, portanto, bastante da área da direita, um grande conservador e que foi o pioneiro na conservação da natureza, do ambientalismo e daquilo que é colocar a ecologia dentro da mensagem política. Também posso lembrar, só como último exemplo, que a primeira área protegida em Portugal foi criada por um rei, também no século XVIII, que é a Tapada de Mafra. E, portanto, foi a primeira realidade natural a ser gerida com um intuito de proteger as espécies e proteger a natureza que lá estava, para que se pudesse preservar essas espécies para depois poderem ser utilizadas na caça e naquilo que era a fruição da Tapada de Mafra, que não era só para caça, era também para a nobreza, a corte, os reis e as rainhas passearem lá dentro, fazendo daquilo um grande parque natural, digamos assim. Portanto, porquê é que eu quero dizer isto? Quero dizer isto que o Partido Chega é um partido que tem a bandeira da natureza, a bandeira dos animais, a bandeira da defesa do ambiente, e que isso não é uma bandeira da esquerda, é na verdade uma bandeira da direita, porque são os partidos conservadores que são conservadores da natureza. Doutor Pedro e doutora Cristina, de momento vamos fazer então uma pequena pausa para dar abrigo a uma segunda parte, pois a conversa com vocês é fabulosa, é extremamente agradável falar com vocês. Obrigado, por isso, já voltamos. Bem, esta foi a primeira parte de uma conversa com os nossos deputados da Assembleia da República. Não percam para uma segunda parte, já, depois da intro.